Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa reflexão diária de hoje, 23 de outubro, sábado da 29ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje é Lucas 13, de 1 a 9. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nessa figueira e nada encontrei. Corta, porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. 2 situações aqui bem interessantes. Na primeira, Jesus vai contar 2 situações que ocorreram provavelmente no tempo dele. O massacre aí dos galileus e aqueles que foram mortos pela queda da torre de Siloé em Jerusalém. E aí é aquela situação. Para os judeus, qualquer desgraça que acontecia era causada por causa dos pecados daqueles que sofriam tal desgraça. Por exemplo, aqueles que foram mortos por Pilatos e os que foram mortos por ocasião da queda da torre, eles morreram por causa dos seus pecados. Jesus deixa bem claro que não, eles não eram mais pecadores do que os outros que não morreram. Só que a conduta deles os levou àquilo, com ações e consequências. Se eles não tivessem se levantado contra Pilatos, não teriam morrido. É isso que Jesus quis dizer aqui. Se vós não vos converterdes, vós tereis o mesmo destino. Esses homens provavelmente se insurgiram contra o governador romano. E por causa disso, foram mortos. Ações que geram consequências. A outra situação. Os homens estavam ali e aconteceu uma desgraça. Aqui é uma situação diferente. Você está no lugar errado, no momento errado. E acontece. Há situações que nós somos responsáveis. São as consequências das nossas escolhas e das nossas ações. Há acontecimentos que se dão na nossa vida porque, infelizmente, estamos no momento errado, na hora errada. E acontecem. Há desgraças que acontecem na nossa vida por consequência das nossas ações. Há desgraças na nossa vida que muitas vezes acontecem e nós não sabemos o porquê. Por exemplo, uma enfermidade. Uma coisa é ter câncer de pulmão. Eu já tenho uma propensão a ter câncer e eu fumo a vida inteira. Desenvolvi um câncer de pulmão. É uma desgraça na minha vida. Só que isso é consequência das minhas ações. Outra coisa é eu ter um câncer no estômago. Eu levo uma vida sadia, não abuso, não faço coisas erradas na questão da alimentação, cuido do meu corpo, mas aparece um câncer no meu estômago ou qualquer outro órgão. É um acontecimento que se deu. Então, são 2 situações que Jesus apresenta e quer dizer que, tudo bem, é consequência das minhas escolhas, tá? Aqui não. Aqui são um acontecimento que se deu de maneira, entre aspas, aleatória. E aqui Jesus contou essa pequena parábola, quer dizer o seguinte: Deus nos concede a oportunidade de mudar a figueira que não produz figos. Há uma pessoa que intercede a Deus por nós, a fim de que
possamos ter o tempo hábil para uma mudança, para uma transformação. Quem é? Cristo. Ele é o grande intermediador, o grande mediador entre Deus e os homens. É Ele o nosso grande intercessor, que roga ao Pai por nós, né? E que muitas vezes pede para o Pai, tenha mais um pouco de paciência. Vamos lá cavar ao redor dele, vamos jogar um pouquinho mais de adubo, quem sabe não melhora. Nós muitas vezes somos essa figueira seca. E o Senhor está constantemente jogando adubo na nossa vida, a fim de que possamos mudar. A questão é, temos disposição para isso? O Senhor sempre nos chama à conversão. Mas queremos isso? Queremos tornar pessoas melhores? Se sim, maravilha. Se não, está na hora de nós pararmos e refletirmos um pouco. Porque pode ser que, por causa das minhas escolhas, das minhas ações, a desgraça bata a minha porta. E aí? Eu terei que arcar com essas consequências. Queridos irmãos e irmãs, encerramos essa reflexão semanal, com o dia de hoje. Amanhã eu faço o convite a vocês a participarem da celebração às 9h30 da manhã aqui neste canal. E retornamos com a reflexão diária na próxima segunda-feira. Um grande abraço, que Deus os abençoe e um ótimo final de semana. Tchau.